dar sua própria posição, exceto em código, e como estava, de qualquer forma, a alguma distância das posições que eles deram, seguiu para Liverpool sem escolta. Após este ocorrido, o capitão aparentemente sofrendo de estresse, deixou o comando do navio no começo de abril daquele ano, após obter uma licença médica com suspeitas de úlceras estomacais, devido à falta de sono e má alimentação que Doe tinha quando comandava o Lusitania nas primeiras viagens durante a guerra. Doe deixou o mar em 1915 e retornou em meados de 1916, a bordo do Mauretania. Em 17 de abril de 1915, o transatlântico britânico RMS Lusitania partiu de Liverpool rumo a Nova York, realizando sua 201ª travessia transatlântica. O navio estava sob o comando do experiente capitão William Thomas Turner, um veterano da Cunard Line, conhecido por sua navegação segura em tempos de guerra. Naquele momento, a Primeira Guerra Mundial já estava em pleno andamento. A Alemanha havia iniciado uma intensa campanha de guerra submarina, usando U-boats para atacar navios inimigos nas águas ao redor das Ilhas Britânicas. Em fevereiro de 1915, o governo alemão declarou oficialmente aquelas águas como zona de guerra, alertando que qualquer navio britânico poderia ser atacado, inclusive navios de passageiros. Apesar disso, o Lusitania continuava operando como transatlântico civil, transportando passageiros, bagagens e também cargas comerciais. Mais tarde surgiriam controvérsias sobre possível transporte de munições. O navio chegou com segurança a Nova York em 24 de abril de 1915. Enquanto isso, um grupo de germano-americanos, preocupado com a possibilidade de o navio ser atacado em sua viagem de retorno, procurou um representante da embaixada alemã para discutir o risco e tentar evitar uma tragédia diplomática. Como resposta, em 22 de abril de 1915, a embaixada alemã publicou anúncios de advertência em cerca de 50 grandes jornais americanos, alertando que os cidadãos que viajassem em navios britânicos dentro da zona de guerra o fariam por sua própria conta e risco. Curiosamente, esse aviso apareceu nos jornais ao lado de anúncios promocionais da própria Cunard para a viagem do Lusitania. Mesmo com o alerta público, muitos passageiros mantiveram suas passagens, confiando na velocidade do navio e na ideia de que um transatlântico de passageiros não seria atacado. O aviso foi emitido abaixo de um anúncio sobre próximas viagens de navios da Cunard Line, como o RMS Transilvânia, SS Tuscania e SS Orduña. Esse comunicado, assinado pela embaixada alemã em Washington, alertava que navios com bandeira britânica estariam sujeitos a ataques em águas ao redor das Ilhas Britânicas, agora consideradas zona de guerra pela Alemanha. No entanto, o aviso só foi impresso nos jornais de Nova York no dia 1º de maio de 1915, justamente o dia da partida do RMS Lusitania de Nova York com destino a Liverpool. Apesar do tom sério do alerta, poucas pessoas que haviam reservado passagem no Lusitania demonstraram preocupação. O navio gozava de uma reputação extraordinária de velocidade, luxo e segurança, sendo considerado um dos mais modernos e confiáveis transatlânticos do mundo. Além disso, muitos passageiros acreditavam que a Alemanha jamais ousaria atacar um navio de passageiros tão famoso, especialmente com cidadãos americanos a bordo, pois isso poderia provocar uma reação diplomática grave por parte dos Estados Unidos, que ainda eram oficialmente neutros na Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, o Lusitania estava sob o comando do experiente capitão William Thomas Turner. Embora 6 de suas caldeiras tivessem sido desligadas para economizar combustível, consequência direta da escassez causada pela guerra, o navio ainda conseguia manter com facilidade uma velocidade média de 21 nós. Mesmo assim, em condições normais, o Lusitania era capaz de ultrapassar os 25 nós, o que o tornava um dos navios mais rápidos do Atlântico Norte. Essa velocidade alimentava a crença de que seria praticamente impossível para um U-boat alemão persegui-lo ou posicionar-se adequadamente para um ataque. Durante a travessia final, o Lusitania navegou por águas cada vez mais perigosas, uma vez que a Alemanha havia intensificado sua guerra submarina irrestrita contra o comércio britânico. Submarinos alemães operavam no Mar da Irlanda e ao longo da costa sul da Irlanda, com ordens para atacar embarcações inimigas sem aviso prévio. Mesmo assim, não foram adotadas medidas de escolta naval para o Lusitania, e o navio não realizou manobras evasivas contínuas, como o zigue-zague, em todo o percurso. O transatlântico britânico RMS Lusitania,
Um dos símbolos da engenharia naval e do transporte transatlântico do início do século XX deixou o Pier 54, em Nova York, ao meio-dia de 1 graus de maio de 1915, com destino a Liverpool, na Inglaterra. O navio estava sob comando experiente do capitão William Thomas Turner. A partida, prevista para as 10 horas, sofreu um atraso de 2 horas devido ao embarque de 41 passageiros que vinham de um outro navio cujas viagens tinham sido canceladas. Assim, subiram ao bordo pessoas de todas as classes sociais, desde ricos industriais e figuras públicas até imigrantes em busca de uma nova vida na Europa. Ao todo, 1.959 pessoas estavam a bordo, 694 tripulantes e 1.265 passageiros, com nacionalidades variadas, principalmente britânicos e canadenses, além de cerca de 128 cidadãos americanos. Entre os passageiros, havia nomes famosos como o milionário Alfred Vanderbilt, o filósofo e editor Albert Hubbard, a atriz Josephine Brandel e outros membros proeminentes da sociedade transatlântica. Pouco depois da partida, 3 homens de língua alemã foram encontrados escondidos na despensa, portando equipamento fotográfico. Eles foram detidos por um policial disfarçado a bordo e mais tarde morreram no naufrágio, levantando especulações sobre espionagem e tensões crescentes na época. Durante a travessia do Atlântico, o capitão William Thomas Turner procurou tranquilizar os passageiros ao afirmar que a elevada velocidade do Lusitania, capaz de ultrapassar 24 nós, o tornava relativamente seguro contra ataques de submarinos alemães, cuja eficácia dependia de alvos lentos e previsíveis. Essa crença, comum entre oficiais navais e civis no início da guerra submarina, levou à manutenção de uma rotina quase normal a bordo. Apesar do conflito em curso na noite de 6 de maio de 1915, o Lusitania recebeu 2 advertências formais sobre a presença do submarino alemão U-20, comandado pelo capitão Walter Leger, que havia afundado vários navios mercantes nos dias anteriores ao largo da costa irlandesa. Diante dessas informações, Turner adotou o que considerou medidas prudentes, como a redução parcial da velocidade devido à neblina e a orientação para maior atenção dos vigias. Embora não tenha ordenado um zigue-zague constante, prática recomendada, mas não obrigatória naquele momento. Na mesma noite, ocorreu a bordo um concerto beneficente em prol do Fundo Seamen's Charities, realizado em diversos salões do navio. O evento atraiu passageiros de todas as classes, reforçando a aparência de normalidade da viagem. O capitão Turner compareceu ao concerto no salão da primeira classe, ocasião em que aproveitou para anunciar novas ordens operacionais, reforçando instruções de segurança e alertando a tripulação para manter vigilância redobrada. Às 5 horas da manhã do dia 7 de maio, o Lusitania encontrava-se a cerca de 120 milhas, 190 quilômetros, a sudoeste de Fastnet Rock, no extremo sul da Irlanda, quando cruzou com o navio de patrulha britânico HMS Partridge, encarregado de inspeções e vigilância costeira. 27. Pouco depois, por volta das 6 horas, uma densa neblina começou a envolver o navio, reduzindo significativamente a visibilidade. Em resposta, Turner ordenou que vigias extras fossem posicionados e que as portas estanques permanecessem prontas para fechamento imediato. Ao longo da manhã, o Lusitania prosseguiu sua navegação costeira rumo a Liverpool, ajustando gradualmente seu curso para se aproximar da costa irlandesa, prática comum para facilitar a navegação e reduzir o risco de minas. Entretanto, essa aproximação também o colocou dentro da zona de operações do U-20, que observava o tráfego marítimo através de seu periscópio. Por volta das 14h10, já próximo à costa de Old Alf Kinsale, o Lusitania foi avistado pelo submarino alemão. Minutos depois, um único torpedo foi disparado, atingindo o navio no lado estibordo, abaixo da ponte. Uma segunda explosão, cuja causa permanece debatida por historiadores, possivelmente vapor, carvão pulverizado ou munições transportadas, acelerou dramaticamente o afundamento do transatlântico. Em apenas 18 minutos, o Lusitania adernou e afundou, levando consigo 1.198 vidas, entre passageiros e tripulantes. O desastre provocou indignação internacional, especialmente nos Estados Unidos, e tornou-se um dos episódios mais decisivos na mudança da opinião pública americana contra a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.